Boa tarde a todas e todos que nos acompanham, tanto aqui presencialmente, quanto pelo nosso canal no YouTube, da TV Assembleia de Minas Gerais. Gostaríamos de agradecer a presença das equipes do setor de comunicação, TV, da cabine de som, do suporte logístico, e agradecer a presença da Isabela, assessora do gabinete da deputada Leninha, que fez a validação de todos os documentos que serão utilizados aqui, para que a gente esteja desenvolvendo esse sorteio nessa tarde. Esse encontro tão esperado tem um propósito muito especial, a realização do sorteio das expositoras para a terceira Feira Mulheres de Minas, um evento integrante do Sempre Vivas 2026. Todas as regras e detalhes desse processo foram amplamente divulgados e estão disponíveis no regulamento da feira, que foi publicado em nossa página no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 10 de fevereiro, no endereço www.almg.gov.br/semprevivas. O Sempre Vivas é uma iniciativa anual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que objetiva dar visibilidade à luta das mulheres por direitos e celebrar o Dia Internacional da Mulher. Esse ano, em 2026, o evento principal será o ciclo de debates Educar, Decidir, Efetivar, bases para enfrentar o feminicídio e as violências contra as mulheres e garantir direitos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2026, das 9 às 17h30, no auditório José Alencar. A terceira Feira Mulheres de Minas, para a qual faremos o sorteio hoje, acontecerá no mesmo dia, dia 12 de março, de 9 às 18h, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, Edjal, que fica aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Rua Rodrigues Caldas, número 30, Térreo, no bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. A feira tem um objetivo muito nobre, divulgar o talento das mulheres do nosso Estado, valorizando, em especial, o trabalho de mulheres em condição de vulnerabilidade. Para essa edição, disponibilizamos um total de 28 vagas para feirantes mulheres que ocuparão as barracas fornecidas pela LMG. As inscrições foram divididas em três classes de produtos para garantir a diversidade, conforme o regulamento Feira Sempre Vivas 2026, item 3.3. Então, a classe 1, alimentação, com 10 vagas. Classe 2, moda e acessórios, com 8 vagas. E classe 3, artigos artesanais e decorativos, com 10 vagas. Um ponto crucial do nosso regulamento e que reforça o compromisso do Sempre Vivas com a inclusão é a reserva de 50% das vagas para mulheres em condição de vulnerabilidade. Isso está detalhado também no regulamento. Para as mulheres que se inscreveram nessas condições e não forem contempladas no sorteio específico da sua categoria, elas automaticamente participarão do sorteio das vagas de ampla concorrência, o que aumenta suas chances. As expositoras sorteadas terão um prazo importantíssimo, até o dia 6 de março de 2026, impreterivelmente, para confirmar sua participação. Essa confirmação deve ser feita através do e-mail da Gerência Geral de Participação e Interlocução Social, gpi@lmg.gov.br. É fundamental que todas considerem esse prazo com bastante atenção. Pedimos que estejam atentas ao e-mail e ao telefone que vocês usaram para preencher o formulário de inscrição para o sorteio. Utilizaremos esses canais para contato com vocês. Destacamos ainda que, caso uma expositora sorteada não confirme sua participação até a referida data, acionaremos a lista de espera. E, por falar em lista de espera, informamos que faremos o sorteio para a formação dessas listas hoje também. Para a lista de espera, também haverá a reserva de 50% das vagas para mulheres em condição de vulnerabilidade, conforme previsto no regulamento. Feira Sempre Vivas 2026, item 4.7. A dinâmica do sorteio passo a passo. Nós vamos explicar de forma geral como acontecerá toda a etapa, cada etapa do sorteio. Haverá um sorteio das vagas para mulheres em condição de vulnerabilidade.
Nesse primeiro momento, vamos sortear as vagas destinadas às candidatas que se declararam em alguma condição de vulnerabilidade prevista no regulamento. Faremos isso classe por classe. Preparação. A urna será esvaziada e, para cada classe, depositaremos as fichas com o número correspondente às inscritas, que se enquadram na categoria de vulnerabilidade. Transparência. Todos os números serão mostrados antes de serem depositados na urna, e a urna será devidamente balançada para misturar as fichas. Sorteio das vagas de ampla concorrência. Após o sorteio das vagas para mulheres em condição de vulnerabilidade, passaremos para o sorteio das vagas de ampla concorrência. É importante lembrar que as candidatas em condição de vulnerabilidade que não foram sorteadas na etapa anterior terão suas fichas na urna e concorrerão novamente aqui, o que é uma excelente oportunidade. Para cada classe, as fichas das inscritas de ampla concorrência serão adicionadas à urna, junto com as fichas das candidatas em condição de vulnerabilidade, que não foram sorteadas na primeira classe. Vamos agora, então, iniciar o sorteio. Só antes de iniciar, a nossa colega aqui, Isabela, do gabinete da deputada Leninha, dá as boas-vindas aqui para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo canal da Assembleia no YouTube. Por favor, Isabela. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presencialmente, que estão online nos acompanhando. Eu sou Isabela Vial, assessora da deputada Leninha, e estou aqui para poder confirmar a veracidade do sorteio. Eu verifiquei aqui todas as listas, todos os nomes que foram feitos, e está aprovado, e boa sorte a todas as pessoas. Obrigado, Isabela. Obrigada. Classe 1, alimentação. Nós teremos 5 vagas para mulheres em condição de vulnerabilidade. Vamos iniciar com a classe 1. Então, agora estarão sendo depositadas as fichas das expositoras que se declararem em condição de vulnerabilidade. É importante observar que a caixa está completamente vazia. As fichas com o número dos inscritos serão depositadas uma a uma. É importante lembrar, como a Fernanda falou aí no início da nossa transmissão, gente, no dia 12 de março nós vamos ter o ciclo de debates, né? Educar, decidir, efetivar, base para enfrentar o feminicídio e as violências contra as mulheres e garantir direitos. As inscrições aí vão até o dia 11/3, às 15 horas, tá? Elas estão abertas aí desde o dia 24/2, e ficam aí até o dia 11/3, às 15 horas, tá bom? Como a Isabela falou aqui também, né, Isabela? Nós tivemos mais de 200 inscrições aqui de expositoras que se candidataram aqui para esse sorteio da feira. Quer dizer, né? Foi um grande sucesso. Isso aí. E toda a programação do ciclo de debates, da feira, isso aí, como a Fernanda também já salientou aqui, está na página da Assembleia, né, na internet, no portal da Assembleia, www.almg.gov.br/semprevivas. Estamos, então, acompanhando os números que estão sendo colocados um a um na urna. Lembrando que o sorteio agora é para as vagas de Alimentação. Classe 1, alimentação, para quem se declarou em alguma condição de vulnerabilidade. Nós tivemos 44 candidatas nessa condição, tá? Então, a Sheila está colocando aí número 1 ao número 44. Vocês estão acompanhando aí. Desses números colocados, nós vamos sortear, então, as 5 vagas e, posteriormente, será feito o sorteio das candidatas de ampla concorrência. Lembrando também, gente, para quem está nos acompanhando aí,
No mês de março, agora, nós vamos ter, né, além do ciclo de debate Sempre Vivas, nós vamos ter 2 etapas finais de 2 eventos que a gente começou a construir e organizar no ano passado. A partir da semana que vem, no dia 4, na quarta-feira, até o dia 6, na sexta, nós vamos ter a etapa final do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, né? Esse evento, esse Fórum Técnico começou a ser organizado em junho do ano passado, na sua primeira reunião preparatória. Tivemos, ao longo do segundo semestre, 5 encontros regionais, né? Temos aí mais de 85 entidades parceiras na construção desse evento aqui junto conosco. E na semana que vem, no dia 4, nós temos a abertura na parte da tarde, da etapa final. No dia 5 é o dia dos grupos de trabalho, o dia inteiro. E no dia 6 é a plenária final do Fórum Técnico Minas Sem Miséria. No dia 12, nós já falamos aqui, que é o ciclo de debate Sempre Vivas, né? Junto com a feira, que a gente está fazendo o sorteio aqui agora. E no dia 17/3, uma terça-feira, nós vamos ter também a etapa final do Fórum Técnico do Direito Consumidor. Nós começamos a organizar também esse Fórum Técnico no ano passado, mais precisamente lá em maio, meados de maio do ano passado. Nós temos também aí mais de 40 entidades parceiras na construção desse evento conosco aqui, na Assembleia. E a etapa final do Fórum Técnico de Direito do Consumidor vai ser no dia 17, como eu disse, na parte da tarde, às 14 horas é a abertura. Toda a programação desses eventos, das etapas finais, do ciclo de debate, está tudo no portal da Assembleia, na página da Assembleia. Vocês vão lá no menu Participação, Eventos. Esses eventos estão listados lá e vocês acham eles com todas as informações necessárias para fazer inscrição e acompanhar. Tá bom? Vamos fazer o sorteio, então, Sheila, por favor. As fichas sendo misturadas. Classe 1, alimentação, candidatas em situação de vulnerabilidade. Vamos lá, primeiro número sorteado. Número 6. Número 6. Número 6, a primeira sorteada, Antônia da Silva Paula. Confere. Número 6, Antônia da Silva Paula. Número 34. Segunda sorteada, número 34, Marlene Vieira dos Santos. Segundo número sorteado, número 34, Marlene Vieira dos Santos. Número 8. A terceira sorteada foi o número 8, Catarina de Sena Oliveira Mendes. Terceiro número sorteado, número 8, Catarina de Sena Oliveira Mendes. Penúltimo número. 31. Penúltimo número sorteado, número 31, Emanuele Inspire Kombucha. Quarto número sorteado, número 31, Emanuele Inspire Kombucha. 14. Último número. Último 14. número sorteado, número 14, Maria Angélica Albino Dias. Último número sorteado da classe 1, Alimentação, número 14, Maria Angélica Albino Dias. Vamos só repetir os números aqui, para não restar dúvida. O primeiro número foi o 6, depois o 34, o terceiro número foi o 8, depois o 31 e o último 14. Confere? Confere. Então, vamos passar agora, né, Fernanda? Seguindo o sorteio aí. Parabenizar as contempladas, já tivemos o primeiro sorteio. Vamos, então, agora para a classe 1, alimentação. As 5 vagas de ampla concorrência. As fichas das candidatas de ampla concorrência estão sendo adicionadas à urna. Então, as fichas das candidatas em condição de vulnerabilidade que não foram sorteadas continuam na urna. E agora vão ser adicionadas as fichas de ampla concorrência. E as de ampla concorrência, gente, a Isabela está aqui, né? Já testou isso aqui.
Elas continuam na inscrição número 45 e vão até o número 52. Confere? Confere. Ele está depositando aí na urna. E aí a gente faz o sorteio agora da ampla concorrência da classe 1, alimentação. Lembrando que na classe 1, alimentação, são 10 vagas. 5 vagas para condições de vulnerabilidade, que já sorteamos, e mais as 5 agora para ampla concorrência. Então, vai misturar ali, sacudir a urna. As fichas estão sendo bem misturadas. E vamos partir para o sorteio das 5. Vagas restantes aí. Isso. Trinta e três. O primeiro número sorteado, número 33, Leilane de Oliveira. Primeiro número sorteado, número 33, Leilane de Oliveira. 40. Segundo número sorteado, número 40, Alessandra Almeida de Oliveira Martins. Segundo número sorteado, Alessandra Almeida de Oliveira Martins. 27. Terceiro número sorteado, número 27, Keibia Cristina de Paulo Oliveira. Terceiro número sorteado, número 27, Keibia Cristiane de Paulo Oliveira. Cristine. Número 11. Penúltimo número sorteado, número 11, Luísa Gabriela de Oliveira Siqueira. Penúltimo número sorteado, número 11, Luísa Gabriela de Oliveira Siqueira. 29. Último número da inscrição da classe 1, alimentação, número 29, Juliana Maitê de Freitas. Número 29, Juliana Maitê de Freitas. Então, lembrando agora os 5 números, né, sorteados para ampla concorrência. Números 33, certo? Certo. 40, Correto. 27, 11 e 29. Correto. E aí nós completamos, então, o primeiro sorteio, né, a classe 1 alimentação, tanto as vagas para as condições de vulnerabilidade, como as vagas para ampla concorrência. Correto, Fernando? Correto. Tivemos, então, as 10 vagas sorteadas. Vamos agora para o sorteio da classe 2, moda e acessórios. Nessa classe, nós temos 8 vagas no total, sendo 4 vagas para mulheres em condição de vulnerabilidade. E depois, Novamente, 4 vagas para ampla concorrência, para ampla né? concorrência, isso. A urna totalmente vazia. A Isabela pode atestar aqui, nós tivemos Urna vazia, podemos visualizar. Nós tivemos do número 1 ao número 36, são as candidatas para os sorteios das condições de vulnerabilidade. E depois, no número 37 ao número 45, para ampla concorrência. Isso mesmo. Podemos iniciar a inserção dos cartões na urna. Lembrando que serão 4 vagas nessa categoria. Gente, lembrando aí, né, e nós falamos isso no início da nossa transmissão, todas as candidatas aí que estão sendo sorteadas têm até o dia 6 de março, até sexta-feira que vem, para confirmar a participação na feira. Se não confirmar, aí nós vamos chamar quem ficar na lista de espera. Nós vamos fazer o sorteio aqui no final da lista de espera, tá? De cada
cada subclasse de cada classe. Nós vamos fazer também já hoje, para aproveitar de uma vez a listagem de espera de cada classe. Então, por favor, se atentem a um prazo até o dia 6 de março, sexta-feira que vem, para confirmar a participação na feira. As pessoas que se inscreveram para participar da feira, é importante conhecer também sobre o evento, então nós convidamos que visitem a página no portal da Assembleia, para vocês entenderem sobre o evento, como ele foi feito, em parceria com entidades que se envolveram em toda essa construção. Então, essas entidades da sociedade civil, elas se reuniram em 4 reuniões preparatórias, sendo que a primeira foi dia 26 de novembro de 25, e foram 67 entidades no número total envolvidas para que aconteça o ciclo de debates e a realização dessa feira. Rafaela, deputada Ana Paula, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, chegou aqui, por favor, vim fazer companhia aqui em cima com a gente. Bem-vinda, boa tarde. Sheila colocando o número aí das inscrições na caixa. Sheila, por favor, a caixa está meio aberta. Isso, fechou, lacrou a urna. Pode chacoalhar a caixa, misturar bastante. Então, lembrando agora, classe 2, moda e acessório, 4 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Vamos lá, primeiro número sorteado. 33. Primeiro número sorteado, número 33, Vitória Rezende Soares Drummond. Primeiro número sorteado, 33, Vitória Rezende Soares Drummond. Segundo número. Lembrando que nós estamos na classe moda e acessórios. 35. Segundo número sorteado, número 35, Renata Gonçalves. Segundo número sorteado, número 35, Renata Gonçalves. Isso. 33 e agora o 35. Terceiro número. 30. Número 30. Número 30, Rosa Aparecida de Oliveira Evangelista. Terceiro número, número 30, Rosa Aparecida de Oliveira Evangelista. E agora o último. 5. Último número, número 5, Raquel Adélia de Almeida Viana. Raquel Adélia de Almeida Viana. Vamos só repetir os números, então, gente. 4 vagas para a situação de vulnerabilidade, classe 2, moda e acessórios. Primeiro número foi o 33, depois o 35, depois o 30 e, por último, o 5. Confere? Correto. Confere. Ok. Agora nós vamos fazer o sorteio para 4 vagas para ampla concorrência da classe 2, moda e acessórios. Fernando, por favor. Seguindo para o segundo sorteio da classe 2, moda e acessórios, teremos 4 vagas para ampla concorrência. Fichas das candidatas de ampla concorrência sendo inseridas junto à das mulheres em condição de vulnerabilidade que não foram contempladas. Então, lembrando, as fichas das mulheres em condição de vulnerabilidade que não foram contempladas permanecem dentro da urna e são acrescidas as fichas dos candidatos, das inscritas, concorrendo para ampla concorrência. Para ampla concorrência. Classe 2, moda e acessórios. Lembrando aqui, né, que as inscrições para o ciclo de debates do Sempre Vive estão abertas até o dia 11, do 3 às 15 horas. Todas as informações na página da Assembleia,
www.almg.gov.br/semprevivas. Todas as informações aí do ciclo de debates no dia 12 de março, que acontece juntamente com a feira que a gente está fazendo o sorteio aqui agora. Podemos começar? Sacudindo a caixa. Vamos sortear, então, quatro números para verificarmos quem são as candidatas. De ampla concorrência, classe 2, moda e acessórios. 19. Primeiro número sorteado, número 19, Cida Badu. Primeiro número sorteado, número 19, Cida Badu. Trinta e 38. Segundo número sorteado, número 38, Cláudia Cecília Favato. Número 38, Cláudia Cecília Favato. Quarenta e 44. Número 44, Pamela Ferreira. Terceiro número sorteado, número 44, Pamela Ferreira. Agora o último número. Desculpa, é Pamela Pereira. Trinta e 7. Último número da classe 2, moda e acessório, número 37, Amanda Guimarães Araújo Braga. Número 37, Amanda Guimarães de Araújo Braga. Repetindo o número da classe 2, moda e acessórios, os números referentes às 4 vagas, 19, 38, 44, 37. Finalizamos aí, então, o sorteio da classe 2, né, da ampla concorrência. Agora nós vamos para a classe 3, artigos artesanais e decorativos. Já nessa classe, são 5 vagas para as mulheres em situação de vulnerabilidade e 5 vagas para ampla concorrência. Confere? Sim, exatamente. Temos, então, nessa classe, 10 vagas. Urna novamente vazia, totalmente vazia. Vamos colocar aí os números. Vamos aos nomes, então. Os números, né? Da classe 3. Pela listagem aqui e a ordem das inscrições realizadas, do número 1 ao número 70, são as candidatas que se enquadram em alguma condição de vulnerabilidade. Número 1 ao 70, sendo inserido aí na urna, são das vagas enquadradas em alguma condição de vulnerabilidade pela classe 3, artigos artesanais e decorativos. Enquanto a minha colega ali faz a inserção na urna dos números, lembrar aqui a todos que nos acompanham, que semana que vem, entre os dias 4 e 6, nós temos a etapa final do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, aqui na casa. No dia 4, né, na parte da tarde, a abertura, com palestras, palestra magna, né, depois um painel. As inscrições estão abertas até o dia 3, pela internet, às 15 horas. E pode ser feita também inscrição presencial aqui no dia, tendo vaga, ainda tendo vaga, pode ser feita inscrição presencial aqui na casa. No dia 5, na quinta-feira, nós teremos os grupos de trabalho funcionando o dia inteiro, com atividade o dia inteiro. E no dia 6, a plenária final também, com previsão de começo às 9 horas até às 17 horas. Todos esses dias, à exceção dos grupos de trabalho, tanto no dia 4 como no dia 6, participação do público. Estão me pedindo aqui também para falar, no dia 4, que é o dia da abertura, a palestra magna, a gente vai ter o padre Júlio Lancelotti, né? Ele é vigário da Pastoral do Povo da Rua,
a palestra magna com previsão de início às 15 horas. Às 16 horas, nós vamos ter um painel, né? E como expositores, a Miriam Alves, coordenadora geral de Educação e Cultura em Direitos Humanos, vinculada à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa em Direitos Humanos do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Depois, o Bruno Lazzarotti, doutor em Ciência Política pela UFMG, pesquisador e professor da Fundação João Pinheiro, coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. Depois nós teremos uma fala da Olga Aquino Ribeiro, assistente social, mestre em serviço social pela UERJ. E, por último, o Samuel Rodrigues, membro da coordenação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Esse painel abordará o tema, né, nas perspectivas ético-políticas na luta contra a miséria da academia e dos movimentos sociais. Pois, como eu disse, perguntas do público e o encerramento previsto para as 18 horas. No dia da feira, vai acontecer, então, paralelamente, falando sobre o Sempre Vivas, vai acontecer paralelamente o ciclo de debates. Será em espaços separados, claro, e são atividades para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui com o que vai ser desenvolvido no ciclo de debates, enquanto os números estão sendo depositados na urna. Nós teremos, então, abertura às 9 horas, às 10h30, palestra magna da Lei à Ação, Efetividade dos Direitos das Mulheres. Nós teremos, depois dessa palestra magna, um momento de debate, de participação geral, né, de todas as pessoas. Um intervalo às 12 horas, 14 horas, uma mesa de debates da violência ao feminicídio, falhas na prevenção e na proteção da mulher. E teremos ainda, às 15 horas, o debate, como é de praxe, como é comum nas atividades da casa, essa perspectiva de participação popular, de interação. E 15h30, a mesa 2, Olhares para o Futuro, construção da equidade no espaço público e privado. Tendo previsão de debate às 17 horas e encerramento às 17h30. Lembrando aqui, né, Fernanda, também no dia 6, que é o dia da plenária final, que a gente comentou há pouco aí do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, né, ao final da plenária final, nós vamos eleger aí o comitê de representação. Né? O comitê de representação é que ele vai analisar as propostas constantes do documento final do Fórum Técnico, propondo sugestões de encaminhamento, né, e desdobramento das propostas, que vão estar presentes no documento final. E isso também nós vamos ter no Fórum Técnico de Direito do Consumidor, que aí é dia 17 de março. Então, as próximas 3 semanas aqui, a agenda está cheia na casa. Minas Sem Miséria semana que vem, depois o Sempre Vivas e depois o Fórum Técnico de Direito do Consumidor na sua etapa final. Chegando ao número total, quase, das inscritas, né, para essa classe. Classe 3, né, lembrando, artigos artesanais e decorativos, 70 inscrições para mulheres em situação de vulnerabilidade. Vamos sortear 5 vagas. Lembrando, gente, que no final aqui do sorteio, nós vamos fazer, do sorteio da classe 3 aqui, nós vamos fazer a formação da lista de espera, para cada classe também de uma vez. Como eu disse, né, nós já deixamos pronta a lista de espera. Então, as expositoras agora sorteadas, contempladas, têm até o dia 6, sexta-feira que vem, para confirmar a sua participação na feira. Não confirmando, a gente aciona a lista de espera a partir do dia 9, na segunda. Por isso que a gente já faz o sorteio de uma vez. Tá?
E é importante os que estão acompanhando online estarem atentos que nós também faremos o sorteio das inscritas sorteadas e a localização O último das sorteio que nós barracas, faremos o aqui, último que bem será lembrado. feito. As contempladas aqui, nós faremos, vamos mostrar no final de tudo o croquis, como é que vai ser lá a disposição das barracas no Edjal, no dia do ciclo, né? O ciclo acontece no Haja e a feira está acontecendo ali no Espaço Democrático. Aí nós vamos mostrar o croquis aqui da disposição das barracas e já vamos fazer o sorteio aqui hoje também da localização das contempladas, de uma vez. Vamos lá? Sacudindo a urna, misturando bem as fichas e sortear 5 vagas. Aliás, é só uma correção aqui, do número 1 ao 72, 72, são 5 vagas agora para serem sorteadas de condições em situação de vulnerabilidade na classe 3. Certo, Isabela? Certíssimo. Primeiro número, 52. Primeiro número sorteado, número 52, Daila de Fátima Oliveira Moura. Primeiro número sorteado, número 52, Daila de Fátima Oliveira Moura. Dalila de Fátima Oliveira Moura. segundo número, 48. Segundo número sorteado, número 48, Ana Cristina Marinho Gonçalves. Ana Cristina Marinho Gonçalves, isso mesmo. Terceiro número, 53. 53. Terceiro número sorteado, número 53, Flávia Alves Lemos. Número 53, Flávia Alves Lemos. Penúltimo número, 51. Quarto número, número 51, Daíse Margarete. Número 51, Daíse Margarete. isso aí. Último número, vamos lá. 50. 50. Último número da classe 3, artigos artesanais e decorativos, número 50, Vanessa Mani Teixeira Mata. Número 50, Vanessa Mani Teixeira Vanessa Manini Mani. Teixeira Mata. Então, classe 3, artigos artesanais e decorativos, 5 vagas para mulheres em condição de vulnerabilidade. Foram sorteados os números 52, 48, 53, 51 e 50. Agora, 5 vagas também para ampla concorrência na classe 3, artigos artesanais e decorativos. Teremos a inserção das fichas das candidatas de ampla concorrência, lembrando que as fichas de mulheres em condição de vulnerabilidade permanecem na urna e serão acrescidas as fichas das inscritas para a ampla concorrência. Serão sorteadas 5 vagas. Serão as 5 vagas finais para essa classe. E aí a gente finaliza o sorteio das 28 vagas titulares para a feira. Certo? É muito importante, a gente está reforçando, porque realmente é muito importante que essas candidatas sorteadas estejam atentas à data do dia 6 de março, que é a data limite para que vocês respondam por e-mail a gpi@lmg.gov.br
confirmando o desejo de participação. Então, você foi sorteada, você precisa enviar o e-mail até o dia 6, confirmando sua participação. Aquelas que não confirmarem a participação serão tidas como desistentes. E aí chamaremos imediatamente de acordo com a lista de espera. Que nós vamos sortear daqui a pouco. Que você também será sorteada. O pessoal da comunicação da casa também vai enviar, né, para as feirantes aí sorteadas as orientações gerais, tamanho das barracas, orientações do que pode, o que não pode no dia da feira. Vocês vão receber aí umas orientações gerais pelo setor de comunicação da casa posteriormente, tá? Completando aí a inserção dos números na urna, nós temos do número agora 73 ao 104. Confere, Isabela? Confere. Nós tivemos do 1 ao 72 mulheres que se declararam com alguma condição de vulnerabilidade. E de ampla concorrência, completando aí os números na urna, do 73 ao 104. Sheila acabando de colocar aí na urna. 5 vagas agora também para ampla concorrência. Sacudir a urna para misturar e depois passarmos para o sorteio das 5 vagas finais da classe 3. Ó, sacudiu aí bem. Vamos lá. Primeiro número. 104. 104. Primeiro número, número 104, Ivone Smiths de Castro. Primeiro número, número 104, Ivone Smiths de Castro. Número 84. 84. Segundo número sorteado, número 84, Marina Pasmino Weber. Isso. Número 84, Marina Pasmino Weber. Isso aí. Terceiro número. 97. Terceiro número, número 97, Margarete da Silva Romero. Número 97, Margarete da Silva Romero. Quarto número. 63. Quarto e penúltimo número, número 63, Maria Isabel Fernandes Araújo. Número 63, Maria Isabel Fernandes Araújo. Noventa e quatro. Último número da classe 3, artigos artesanais e decorativos, número 94, Rosângela Magalhães Aragão. Número 94, Rosângela Magalhães Aragão. Pedir para a Fernanda aqui repetir os números sorteados dessa ampla concorrência para a classe 3, por favor. Número 104, 84, 97, 63, 94. Finalizamos o sorteio das 28 vagas titulares para a feira. Parabéns a todas as selecionadas. Vamos agora para o sorteio das listas de espera. E aí, agora, vamos dar uns avisos aqui. O sorteio da lista de espera, né, das suplentes.
Agora, para garantir que todas as vagas sejam preenchidas, né, vamos proceder ao sorteio da lista de espera ou suplência. Se alguma das expositoras sorteadas não confirmar sua participação, repetindo, mais uma vez até o dia 6, acionaremos a ordem da lista de espera. Essa lista também de espera, ela respeita e vai a proporção de 50%, tanto para mulheres em situação de vulnerabilidade, quanto para mulheres expositoras de inscrição de ampla concorrência, para cada classe. Nós pedimos uma atenção especial quanto ao contato que pode vir a ser feito e, às vezes, é comum, né, a gente fazer contato e as pessoas não atendem o telefone, porque hoje é muito difícil você atender um telefone celular, mesmo um número diferente. Então, os nossos números daqui da casa começam com 2108. Se você receber uma ligação, um contato desse número, você pode estar atendendo, né, que provavelmente será alguém daqui fazendo contato com vocês. Quanto à preparação, faremos o sorteio para cada classe, suas respectivas categorias, vulnerabilidade e ampla concorrência, separadamente. Vamos iniciar o sorteio das listas de espera, primeiro para a classe 1, alimentação, para a categoria de vulnerabilidade. Olhando, então, a urna, totalmente vazia. E nós vamos seguir a mesma dinâmica, o mesmo processo dos sorteios que foram feitos para as 3 classes na fase anterior. Depositar os números na urna. Agora, a Rafaela, da deputada Ana Paula, ela vai fazer a leitura aí das sorteadas da listagem de espera. Obrigado, viu, Isabela? Disponha. Agora vamos contar com a participação da Rafaela, da deputada Ana Paula. Lembrando aqui, gente, que estão sendo inseridos na urna os números das expositoras, obviamente, que não foram sorteadas aí na classe 1, no primeiro sorteio que a gente fez das vagas titulares, né? Tanto de condição de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, quanto da ampla concorrência. Então, quem não foi contemplada no primeiro sorteio, diante dessas 2 situações, estão sendo inseridos na urna esses números aí, para todo mundo ter a mesma chance. É o que a gente está falando aí, os números não sorteados. Então, os números não vão estar em sequência, então não estão aparecendo em sequência, e, obviamente, que a gente já fez um sorteio das vagas titulares aí no primeiro momento. Tá bom? E assim a gente vai proceder depois para a classe 2, moda e acessórios, seguindo a mesma lógica, né? Lembrando que a classe 2, moda e acessórios, são 4 vagas para condição de vulnerabilidade, 4 vagas para ampla concorrência. Nós vamos ter 4 vagas para suplência, né, em cada situação. E, por fim, a classe 3, artigos artesanais e decorativos, nós vamos ter aí 5 vagas para condição de vulnerabilidade e 5 vagas para ampla concorrência, como foi assim no primeiro momento das vagas titulares. Confere, Isabela? Confere. Confere, Rafaela? Confere. Importante vocês atestarem esses momentos aí para quem está acompanhando, né? Não tem nenhuma dúvida aí do processo. E por último, formando essa listagem de espera, né, de cada classe, nós vamos fazer aí, né, Fernando, o sorteio da localização das barracas. Lembrando, gente, a Fernanda já falou aqui, que o e-mail para confirmação de participação é GPI, né? G de gerência, P de participação, I de interlocução, gpi@almg.gov.br. E essas informações que a gente estamos falando aqui, nós estamos falando, repetindo, estão no regulamento que está disponibilizado na página do evento. Então, se você, por acaso, tiver alguma dúvida,
consulte o regulamento. As informações estão descritas lá com bastante tranquilidade, com bastante transparência. O regulamento ele foi divulgado, né, lembrando aqui, no dia 10 de fevereiro. Né, as inscrições começaram no dia 10, foram até o dia 24. E hoje o sorteio. Vamos lá, então, para a formação da lista de espera, classe 1, condição de vulnerabilidade. Confere? Vulnerabilidade, exato. Primeiro número. 13. Número 13, Andréia Domingos de Oliveira. 13, Andréia Domingos de Oliveira. Número 1, Maria da Abadia Veloso. 1, Maria da Abadia Veloso. 36. Número 36, Águeda Couto. 36, Águeda Couto. 4º número. 42. Número 42, Andréia Aparecida Lourdes de Andrade. 42, Andréia Aparecida Lourdes de Andrade. Isso aí. Último número da lista de espera para a condição de vulnerabilidade da classe 1, alimentação, é o número 39. 39. Repetindo os números, então. 13, 1, 36, 42, 39. 39 é a Giane Alves. Faltou dizer o nome da contemplada. Bem lembrado, né? 39, Giane Alves. Muito bem. Agora nós vamos fazer o sorteio da listagem de espera, da lista de espera para as vagas de ampla concorrência da classe 1, alimentação. Bom, gente, lembrando aqui que a gente que a listagem, né, a lista de espera, né, ela segue a ordem do sorteio para a eventual convocação das suplentes, tá? Na lista aí, de acordo com o que a gente está sorteando os números, que a gente faz eventual contato se a titular não se manifestar no tempo hábil aí por e-mail. Nós já falamos e-mail, vamos repetir mais uma vez, gpi@almg.gov.br, e como disse a minha colega aqui, não se esqueçam, usaremos o e-mail e telefone, não é isso, Fernanda? Que vocês apresentaram no formulário de inscrição para contato. Então, é o telefone que vocês colocaram lá. Estejam atentas, né? Não é isso? A ligações que possam receber com o número começado por 2108. 2108. Acabou aí, Sheila. Ampla concorrência. Agora, lista de espera. Vamos lá. 5 vagas também da classe 1, alimentação, para listagem de espera. Alimentação, primeiro número. 44. 44, Kênia Ribeiro. 44, Kênia Ribeiro. Segundo número. 4. Número 4, Carina Maria Dornella. Número 4, Carina Maria Dornella. 49.
49. Número 49, Carolina Aramune Tupi da Fonseca. 49, Carolina Aramune Tupi da Fonseca. Nove. 9. Número 9, Carmelita de Abreu Brito. 9, Carmelita de Abreu Brito. Último número. Vamos lá. 52. 52, Janira Aparecida Aganete de Paula. 52, Janira Aparecida Aganete de Paula. Fernanda, eu pedi para a Fernanda aqui repetir os números sorteados aí da listagem de espera para ampla concorrência, classe 1. 44, 4, 49, 9, 52. Gente, a gente lembra aqui, né? Nunca é demais falar que os números que foram sorteados no primeiro momento lá das titulares, eles não constam aí na urna, né? Só aqueles números que ainda não foram sorteados, que a gente está inserindo aí. É o mesmo procedimento que a gente vai fazer agora para a classe 2 e depois para a classe 3. E a gente lembra também, né, que a listagem de espera ela segue a ordem do sorteio, tá? Isso é importante para a eventual convocação das suplentes. Importante ficar claro aqui para todo mundo. E que em cada categoria também, condição de vulnerabilidade, e isso para cada categoria, seja em condição de vulnerabilidade, seja na condição de ampla concorrência. Bom, agora nós vamos fazer a formação da listagem de espera para a classe 2, moda e acessórios. A urna está vazia. Nós vamos colocar aí os números que ainda não foram sorteados naquele primeiro momento, como eu disse. E para essa classe, nós temos 8 vagas, sendo 4 para mulheres que se declararam em condição de vulnerabilidade e 4 para ampla concorrência. Nesse momento, nós vamos estar sorteando, né? Estão sendo colocados na urna os números de condições de vulnerabilidade e vamos sortear esses 4 inicialmente. Números que não foram sorteados ainda, para a classe 2. Vai ter aí? Vamos lá. Lembrando aqui, né, gente, nós tivemos mais de 200 inscrições para todas as classes aí. Na classe 1, classe 2, classe 3. Essa inscrição da feira aí, né, Rafaela? Como foi lá em 2024? Um sucesso dessa vez também. Verdade. A feira, ela inicia às 9? No mesmo horário lá do ciclo. Lembrando que aqui que é o final, nós vamos fazer sorteio, o último sorteio que nós vamos fazer, da localização das barracas, né? São 28 expositoras. Vamos fazer aí de acordo com o croquis que vai ser mostrado aí ao final. Lembrando, gente, mais uma vez também, a programação intensa aí da Casa da Agenda, né? Mês de março aí, nós temos as etapas finais dos nossos eventos aí. Todos os eventos vocês podem consultar aí pelo portal da Assembleia, né? No menu participação lá em cima, participação, depois eventos. Vocês localizam aí tanto o Sempre Vivas, né? Que a gente está fazendo o sorteio da feira aqui. Vamos ter o ciclo de debates também no dia 12, com inscrições abertas, inclusive. Vamos ter também, semana que vem, como eu já disse aqui em outra oportunidade, o Fórum Técnico Minas Sem Miséria, a sua etapa final, 4 a 6 de março.
E depois, no dia 17 de março, a etapa final, o dia da etapa final do Fórum Técnico do Direito do Consumidor. Que acontece no dia 17 de março, na parte da tarde. Com inscrição também que vai iniciar. O Fórum Técnico do Direito do Consumidor vai iniciar no dia 2, na segunda-feira, e vai até o dia 16/3, às 15 horas. Inscrições via internet. Sheila está chacoalhando a urna aqui para a gente fazer o sorteio da listagem de espera, da formação da lista de espera da classe 2, moda e acessórios. Primeiro, para a condição, aquelas que se declararam em alguma condição de vulnerabilidade, não é isso? Sim. Certo. Podemos começar. Nove. Número 9. Número 9, Cláudia Regina de Souza. 9, Cláudia Regina de Souza. Segundo número. 3. Número 3, Elizabeth Aparecida Perpétuo. 3, Elizabeth Aparecida Perpétuo. Isso aí. Terceiro número. 26. Número 26, Miltânia Salles Lima. Isso aí. 26, Miltânia Salles Lima. Último número. Moda e acessórios, classe 2, formação de lista de espera, condição de vulnerabilidade. Último número. 27. 27. Número 27, Lúcia Fátima Costa Polinano. Polignano. Polignano. É isso aí. Sobrenome de... A gente se ajuda aqui também. 27, Lúcia Fátima Costa Polignano. Ô, Fernanda, repete para mim, para a gente, por favor, os 4 números aí. Então, os 4 números da classe 2, moda e acessórios, formação de lista de espera, são 9, 3, 26, 27. Vamos agora já para a organização, né? A inserção dos números referentes à ampla concorrência. Números que ainda, obviamente, não foram sorteados. E que vão aparecer para vocês aí na tela, fora de sequência, né? Isso. A listagem de espera, nunca é demais repetir, seguirá a ordem do sorteio para eventual convocação das suplentes. Em cada condição, né? Seja de vulnerabilidade, seja de ampla concorrência. Pronto. Vamos seguir agora para o sorteio, né? Balançar a urna e virmos para o sorteio. Das 4 vagas de ampla concorrência. Classe 2, moda e acessórios, formação da lista de espera. Número 36, Poliane Baldessari. 36, Poliane Baldessari. Isso aí. Vinte e 24. Número 24, Alessandra Carla Pinto. 24, Alessandra Carla Pinto. Número 1, Pablina Juliana Veloso. 1, Pablina Juliana Veloso. 4ª e última vaga.
Número 20. Número 20, Marisa Isabel de Souza. 20, Marisa Isabel de Souza. E aí finalizamos, então, né, a lista de espera, moda e acessórios, vagas de ampla concorrência e listagem de espera, não é isso? Sim. Repete, por Correto. favor, os números, Fernanda. 36, 24, 20. Bom, agora nós vamos fazer o sorteio da classe 3, né? Artigos artesanais e decorativos. Formação da lista de espera para a classe 3. Primeiro para a condição de vulnerabilidade, depois para a condição de ampla concorrência. Lembrando que vamos inserir na urna, obviamente, os números que ainda não foram sorteados. E essa classe tem 10 vagas na lista de espera também. 5 para cada subclasse. Urna vazia. Nós vamos repetir a programação do ciclo de debates Sempre Vivas, Educar, Decidir, Efetivar, Bases para enfrentar o feminicídio e as violências contra as mulheres e garantir direitos. Aí, às vezes, você pode acompanhar o ciclo de debates, estar na feira também, participar das duas atividades, porque elas não são excludentes. Vai acontecer dia 12 de março, no Auditório José de Alencar. 9 horas nós teremos a abertura. 10h30 teremos a palestra magna da Lei à Ação, Efetividade dos Direitos das Mulheres. Às 11h30, nós vamos abrir para debates. E 12 horas, o intervalo de almoço. 14 horas, nós teremos a mesa 1, da violência ao feminicídio, falhas na prevenção e na proteção da mulher. 15 horas, abre para debates, e 15h30 iniciamos a mesa 2, Olhares para o Futuro, Construção da Equidade no Espaço Público e Privado. 17 horas, abre novamente para debates, e 17h30, previsão de encerramento. Toda a programação foi feita numa construção coletiva, assim como nós falamos anteriormente. Foram 4 reuniões preparatórias. E as entidades, você confirma para mim, 67? 67 entidades parceiras na construção desse evento aqui, junto com a casa. E há uma construção, há um trabalho para identificar temas que sejam relevantes, que agreguem um valor a essas mulheres. E esses temas vão ser abordados por... Vocês vão poder observar lá na página também as profissionais, as mulheres que estarão falando sobre cada um dos temas. Eu não estou com o nome de todas elas aqui, mas dizer para vocês que toda a construção da temática, da abordagem para o dia desse ciclo foi muito pensado e muito discutido por várias pessoas que entendem bastante do assunto. Já que você tocou no assunto aí, vamos passar aqui. Ah, ótimo. A palestra magna está marcada para as 10h30 do dia 12, né? Sim. Nós temos aí, aliás, é o último nome, né, Rafaela? Isso. Que a gente confirmou essa semana aí. Quer falar? Uma importante participação do Ministério das Mulheres. Isso. Nós tivemos a confirmação lá do Ministério das Mulheres, uma indicada lá pela ministra, né? A Rafaela vai falar o nome aqui. É a Lígia Lumina, ela atua como assessora especial do Ministério das Mulheres, tem uma ampla experiência na pauta e vai trazer uma contribuição importante para a gente de âmbito federal. Isso aí. Então, 10h30 no dia 12, né, às 9 horas a mesa de abertura, 10h30 a previsão da palestra magna. E depois um espaço para debates, né, 11h30. Depois nós vamos ter um intervalo para almoço e na parte da tarde a gente volta com 2 mesas, né?
A mesa 1 e a mesa 2, como a Fernanda citou aí, palestrantes na mesa 1, nós temos a Cláudia Maia, professora do Departamento de História da Unimontes e coordenadora do Observatório Norte Mineiro de Violência de Gênero, e a Ana Tulli, que é pesquisadora em políticas públicas e direitos humanos e especialista em advocacy e incidência política. Depois nós vamos ter um espaço para debates dessa mesa 1, e às 15h30 a gente inicia a mesa 2, Olhares para o Futuro, construção da equidade no espaço público e privado. Nós vamos ter aí uma abordagem dos seguintes temas: saúde mental, representatividade das mulheres em espaço de poder e educação como ferramenta para a redução das violências de gênero. Palestrantes dessa mesa 2, nós temos a Luciana Servo, que é presidenta do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e doutora em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Depois a Aline Xavier, doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB e pesquisadora do grupo do CNPq Saúde Mental e Gênero. E, por último, a Hilda Moraes, psicóloga especialista em saúde mental e desenvolvimento humano, fundadora da Escola de Educação Psicoemocional PESA. Às 17 horas estão previstos os debates dessa mesa 2, 17h30, um encerramento, né? Como a Fernanda disse aí, nós tivemos 4 reuniões preparatórias que se iniciaram lá no final de novembro, né? A gente começa a construção um pouquinho antes, né, no ano anterior, porque senão não dá tempo, né, Rafaela? A agenda no início do ano é muito apertada. E nós temos as inscrições abertas aí até o dia 11/3, às 15 horas, para participar, quem quiser participar do ciclo de debates aí. Pronto? Vamos lá. Classe 3, mulheres em alguma condição de vulnerabilidade, formação de lista de espera, 5 vagas, formação da lista de espera. Primeiro número a ser sorteado é o número 41. Número 41. Bibi Natarâmia. 41. Bibi Natarâmia. Sobrenome diferente. Vinte e dois. Número 22. Jaqueline Moreira. 22. Jaqueline Moreira. Isso aí. 41, 22. Terceiro número. 5. Número 5. Maria Benedita Araújo Ferreira. 5. Maria Benedita Araújo Ferreira. Quarto número. 62. Número 62. Tainá Pataxó. Isso aí. 62. Tainá Pataxó. Último número da lista de espera para condição de vulnerabilidade, classe 3, artigos artesanais e decorativos, é o número 6. Número 6. Alba Valéria Eduarde Alves Cutrim. 6. Alba Valéria Eduarde Alves Cutrim. Fernanda, repete para a gente os números sorteados para a listagem de espera, por favor. Classe 3, artigos artesanais e decorativos, condição de vulnerabilidade. 41, 22, 5, 62, 6. Vamos agora para o sorteio. Lista de espera de ampla concorrência, classe 3, artigos artesanais e decorativos. Gente, nunca é demais lembrar
que a lista de espera ela vai seguir a ordem do sorteio para eventual convocação das suplentes. Isso é importante frisar aqui sempre para todo mundo que está acompanhando, tá? E a gente lembra também, como a gente disse aqui há pouco, que a terceira feira de mulheres acontece como atividade de programação do Sempre Vivos 2026. É isso? Isso, é uma boa oportunidade para ressaltar que o Sempre Vivas é uma atividade que tem a coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Ana Paula Siqueira, e que a comissão ela se reúne todas as terças, às 14h. É possível participar nessa reunião, as parlamentares, membros, debatem, votam propostas e proposições de interesse de nós mulheres, e que o gabinete e a comissão estão de portas abertas para as mulheres, né, que desejam trazer alguma questão relacionada à pauta, debater assuntos de relevância para as mulheres junto com a gente. Então, a comissão e a casa estão abertas, e a comissão, como eu disse, reúne toda terça às 14h. Nós tivemos um pedido de explicação, né? Então, eu vou repetir sobre o Sempre Vivas, que é uma iniciativa anual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que objetiva dar visibilidade à luta das mulheres por direitos e celebrar o Dia Internacional da Mulher. Esse ano, em 2026, o evento principal será o ciclo de debates Educar, Decidir, Efetivar, Bases para enfrentar o feminicídio e as violências contra as mulheres e garantir direitos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2026, das 9h às 17h30, no auditório José de Alencar, que nós acabamos de ler a programação, citar sobre as palestrantes que estarão envolvidas. A terceira feira Mulheres de Minas, para a qual estamos fazendo os sorteios, acontece no mesmo dia 12 de março de 26, das 9h às 18h, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, de Jau, que fica aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Rua Rodrigues Caldas, número 30, Térreo, bairro Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. A feira tem um objetivo muito nobre: divulgar o talento das mulheres do nosso Estado, valorizando, em especial, o trabalho de mulheres em condição de vulnerabilidade. Para essa edição, disponibilizamos um total de 28 vagas para feirantes mulheres que ocuparão as barracas fornecidas pela LMG. Vamos para o sorteio. Lista de espera, classe 3, ampla concorrência, artigos artesanais e decorativos. Primeiro número. 77. Número 77, Denise Cristina Parreira. 77, Denise Cristina Parreira. Segundo número. 92. Número 92, Jaciara Ramos da Silva. 92, Jaciara Ramos da Silva. Sessenta e quatro. Número 64, Silvia Gomes de Oliveira. 64, Silvia Gomes de Oliveira. Quarto número. 54. Número 54, Tereza Cristina de Oliveira. 54, Tereza Cristina de Oliveira. Quinta e última.
33. Número 33, Cirleia Clara da Costa. 33, Cirleia Clara da Costa. Para a lista de... Fernanda, repete para a gente os 5 números da listagem de espera, por favor. 77, 92, 64, 54, 33. Então, nós completamos todo o sorteio para a formação da lista de espera. E vamos agora para um outro momento, que é o sorteio da localização das barracas. Último momento, né, do nosso sorteio aqui da Terceira Feira de Mulheres de Minas, é a localização das barracas. Como última parte desse sorteio, nós vamos definir onde cada uma das 28 expositoras ficará localizada. Vocês, vai ser projetado, né, o croquis, onde ficará localizada no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira. Esse espaço que está projetado aí para vocês, o croquis, vai permitir que, à medida que forem sendo sorteados, vocês consigam identificar aonde será a respectiva barraca. A urna está novamente pronta para o sorteio da localização das barracas. Serão sorteadas as posições de 1 a 28. Não. Hugo, projeta aí para a gente, por favor. As posições de 1 a 28. Então, vão ser colocadas 28 fichas, Das 28 contempladas, né? com os números das pessoas contempladas, as inscritas Do contempladas. primeiro sorteio. Isso. Vocês estão vendo que as fichas estão coloridas, porque para cada classe tinha uma cor específica. Ele está colocando aí os 28 papeizinhos, números na urna, das 28 sorteadas originalmente, titulares das vagas, né? Vamos dizer assim, né, Isabela? Isso. Lembrando que as suplentes serão chamadas na ordem, eventualmente serão chamadas na ordem, para a mesma posição que a titular não se manifestar em tempo hábil, que é até o dia 6, tá? Isso é bom ficar claro aqui para não ter dúvida. E é importante lembrar, gente, as fichas estão sendo inseridas na urna aí de acordo com o sorteio que foi realizado, na ordem em que foram sorteadas. Então, inserimos as fichas da classe 1, da classe 2 e agora da classe 3, na ordem que foram contempladas originalmente. Tá? Claro que nós vamos chacoalhar a urna ali e balançar. E aí a gente começa o sorteio, nós vamos sortear da posição 1, posição 2, posição 3, de acordo com o que está sendo mostrado para vocês aí na transmissão. Então, posição 1. Quem vai ficar na posição 1, de acordo com o croquis aí? Aí, quando sortear o número, a gente vê a classe e aí a gente fala o nome. Pela cor, né? Tá bom? Vamos fazer assim? A gente fala ali. Pode sortear aí o primeiro número, por favor. Número 33, da classe... 33, classe 2. Classe 2. 33, classe 2. Vitória Rezende Soares Drummond. Isso aí. 33. Posição número 2, agora.
Classe 1, 6. Classe 1, 6. Antônia da Silva Paula. Classe 1 é alimentação, lembrando, né? Então, a Antônia está na posição 2. Posição 2. Classe 1, alimentação, certo? Certo. Número 6. Repete o nome, por favor. Antônia da Silva Paula. Lembrando que o primeiro número foi da classe 2, moda e acessórios, número 33. Posição 3 agora, tá? Vamos lá. Classe 3, 51. Classe 3, artigos... Número 51. É a Deise Margarete. Então, a Deise Margarete vai ocupar a barraca 3. Lembrando que a classe 3 é artigos artesanais e decorativos. Posição número 4. Classe 3, 97. Classe 3, 97. É a Margarete da Silva Romero. Classe 3, artigos artesanais e decorativos também. Então, a Margarete da Silva Romero vai ocupar a barraca 3. 4. Agora nós vamos sortear a posição número 5. Classe 1, 11. Classe 1, alimentação, número 11. 11. Luísa Gabriela de Oliveira Siqueira. Ok. Posição Ela 5. estará na barraca 5. Agora nós vamos sortear a barraca 6, posição número 6. Classe 2, 38. Classe 2, moda e acessórios. Classe 2, 38. Cláudia Cecília Favato. A Cláudia Cecília Favato. Ok. Posição número 7 agora. Classe 2, 37. Classe 2, novamente, moda e acessórios. 37. Amanda Guimarães de Araújo Braga. Amanda Guimarães de Araújo Braga. Vamos lá, posição número 8 agora, barraca de número 8. Classe 3, 63. Classe 3, artigos artesanais e decorativos. 63. É a Maria Isabel Fernandes Araújo. Maria Isabel Fernandes Araújo. Ok. Vamos lá, na posição número 9 agora, barraca de número 9. Classe 1, 34. Classe 1, alimentação. 34 é a Marlene Vieira dos Santos. Marlene Vieira dos Santos. Ok. Agora, posição número 10, lá no Etijal, no dia da feira. Classe 1, 14. Classe 1, alimentação novamente. 14 é a Maria Angélica Albino Dias. Maria Angélica Albino Dias. Ok. Vamos lá. Posição número 11. Classe 2, 19. Classe 2, moda e acessórios. 19 é a Cida Badu. Cida Badu. Posição número 12, né? Confere. Sim. Confere. Classe 3, 50. Classe 3 é artigos artesanais e decorativos. 50 é a Vanessa Manini Teixeira Mata. Vanessa Manini Teixeira Mata, na barraca 12.
Agora, posição número 13. Classe 3, 84. Classe 3, artigos artesanais e decorativos. 84 é a Marina Pasmino Weber. Marina Pasmino Weber. Posição número 14 agora. Classe 1, 27. Classe 1, alimentação. Número 27 é a Gélbia Cristine de Paulo Oliveira. Gélbia Cristine de Paulo Oliveira. Posição número 15 agora. Barraca de número 15. Classe 2, 44. Classe 2, artigos artesanais e decorativos. A 44 é a Pamela Pereira. Pamela Pereira. Posição de número 15, né? Que é a classe 2, né? É isso? Isso. Classe 2, 5. Classe 2 de novo, moda e acessórios, número 5. 5 é a Raquel Adélia de Almeida Viana. Raquel Adélia de Almeida Viana. Posição de número 16, né? Agora vai ser a posição de número 17. Isso. Agora quem vai ficar na barraca 17. Barraca 17 agora. Classe 2 também, não é isso? Classe 2, 30. Moda e acessórios. 30 é a Rosa Aparecida de Oliveira Evangelista. Rosa Aparecida de Oliveira Evangelista. Posição de número 18 agora. Classe 1, 33. Classe 1, alimentação. 33 da classe 1 é a Leiliane de Oliveira. Leiliane de Oliveira. Posição agora de número 19. Classe 3, 48. Artigos artesanais e decorativos, da classe 3. 48 é a Ana Cristina Marinho Gonçalves. Ana Cristina Marinho Gonçalves. Ok. Posição de número 20. Classe 3, 52. Artigos artesanais e decorativos. Número 52 é a Dalila de Fátima Oliveira Moura. Dalila de Fátima Oliveira Moura. Posição de número 21 agora. Classe 2, 35. Classe 2, moda e acessórios. Classe 2, 35 é a Renata Gonçalves. Renata Gonçalves. Posição de número 22, né? Classe 1, 8. Alimentação. Classe 1, 8 é a Catarina de Sena Oliveira Mendes. Catarina de Sena Oliveira Mendes. Está na posição 22. Agora a posição de número 23. Classe 3, 104. Artigos artesanais e decorativos. 104 é a Ivone Schmitz de Castro. Ivone Schmitz de Castro. A barraca 23. Agora nós vamos sortear a posição de número 24. Classe 3, 94. Classe 3, artigos artesanais e decorativos. 94 é a Rosângela Magalhães Aragão. Rosângela Magalhães Aragão. Posição de número 25 agora. Classe 3, 53.
Artigos artesanais e decorativos também. 53 é a Flávia Alves Lemos. Flávia Alves Lemos, na barraca 25. Isso aí. Posição de número 26 agora. Classe 1, 40. Alimentação. Classe 1, 40. É a Alessandra Almeida de Oliveira Martins. Alessandra Almeida de Oliveira Martins. Posição de número 27 agora. Classe 1, 31. Alimentação também. 31 é Emanuele, Inspire Kombucha. Manuel da Espírito Kombucha. E a última posição, a última barraca, número. Eita. Vamos lá. Classe 1. Classe 1, 29. Alimentação também, número 29. 29 é a Juliana Maitê de Freitas. Isso aí. Então a gente completa aí a lista a urna vazia. Importante todo mundo ver. A gente completa aí a localização das barracas, 28 barracas, 28 posições sorteadas de acordo com cada classe, cada subclasse de cada classe, como a gente demonstrou ao longo do sorteio. Vamos aos próximos passos aí, informações importantes para a gente fechar o sorteio. Vamos lá. Então, próximos passos e informações importantes. Para reforçar, todas as expositoras sorteadas como titulares têm até o dia 6 de março para enviar a confirmação de participação para o endereço de e-mail gpi@almg.gov.br. Então, o primeiro passo agora é a confirmação de participação. Usaremos o e-mail e telefone que vocês apresentaram no formulário de inscrições para contato. Estejam atentas a ligações que possam vir a receber com número começado por 2108. O resultado definitivo deste sorteio, com os nomes das contempladas e suplentes, quando necessário, estará disponível para consulta no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, www.almg.gov.br/semprevivas. Então, está na página do evento. As expositoras que formalizarem a participação receberão do setor de comunicação da ALMG, via Gerência de Relações Públicas, orientações detalhadas sobre a infraestrutura disponível, montagem e desmontagem das barracas, e é fundamental a leitura dessas informações para o bom andamento do evento. Queremos agradecer imensamente a todos que nos acompanharam, seja aqui presencialmente ou pelo YouTube. A participação de todos, é essencial para o sucesso do Sempre Vivas. Lembramos também que as inscrições para o ciclo de debates continuam abertas até o dia 11 de março, às 15 horas. Divulguem em suas redes e convidem mais pessoas. Então, isso é uma colaboração e é um pedido que estamos fazendo. Alguma fala? Não, eu queria, todos os avisos aí foram lidos, todos Sim. os próximos passos. Eu queria agradecer aqui em nome da GPI, em nosso nome lá, a todos aqui, servidores, colegas aqui da casa, seja aqui da comunicação, da TV, da cabine de som, da GSL, dos gabinetes, que nos auxiliam aí no sorteio e estamos juntos aí sempre que for necessário para dar lisura e transparência sempre que a gente tiver que fazer esse tipo de atividade aqui. Agradecer a todo mundo aqui da casa pela participação, pela colaboração, pelo trabalho aqui desenvolvido. É isso. Obrigado, viu? Em nome da GPI. Vou aproveitar a oportunidade também, em nome da deputada Ana Paula, presidente da comissão, agradecer a todas que participaram desse sorteio, agradecer a equipe da casa por ter realizado esse sorteio dessa importante feira para a gente. Convidar todas que não foram contempladas para vir ao evento, prestigiar as colegas feirantes, prestigiar o ciclo de debates, principalmente nesse momento de alta de feminicídios em nosso Estado. A deputada considera extremamente relevante a nossa união e força em prol dessa pauta.
Então, agradeço imensamente em nome dela, a todas que participaram, e contamos com a presença de vocês aqui no dia do ciclo de debates e da feira. Lembrando, aí, como a Fernanda já disse, que o resultado do sorteio vai estar na página aí do Sempre Vivas, assim que a gente conseguir colocar lá e passar limpo aí o sorteio. Obrigado aí pela quem nos acompanhou aí pelo canal da Assembleia, né, no YouTube. Obrigado a todo mundo aqui de novo, e é isso. Boa tarde para todo mundo aí, um bom final de semana.